Construcast, arquitetura, engenharia e construção. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do Construcast. Hoje vamos falar sobre análise de dados na tomada de decisão. Você já parou para pensar na importância de você ter uma boa análise de dados para tomar uma boa decisão? Enfim, de repente, que essa decisão ela seja mais assertiva. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui uma grande referência. Ele entende muito de pessoas, ele entende muito de tecnologia. Vocês vão conhecer ele agora, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu vou pedir para você se apresentar. E se você mentir na sua apresentação aqui, eu sei que você é uma pessoa muito discreta, eu vou falar a verdade aqui para todo mundo que está ouvindo e assistindo pelas plataformas. Bom, Paulo, é sempre um prazer, né, estar aqui. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Trajetória, eu acredito aí que hoje, se eu entendo de pessoas, com certeza é responsabilidade sua, né? Um reflexo de ter aprendido muito com você, né? Na minha carreira, né? De ter a oportunidade, né? De aprender contigo, a analisar o próximo, né? De entender como as pessoas se posicionam e etc. Isso tem muito a ver também com a minha parte analítica, né? Porque tecnologia, por mais que nós tenhamos ali todo e qualquer tipo de solução, essas soluções, elas são para pessoas. Então, se você não entender de pessoas no fundo, né, do que você está propondo ali como solução, a sua solução ela não vai ser válida, ela não vai resolver nada. Então, a gente entende de pessoas quando nós estamos falando de gestão, quando nós estamos falando de equipes, tomada de decisão, mas também do desenvolvimento de soluções, né? Soluções tecnológicas. Eu me chamo Luiz Gustavo, eu trabalho com tecnologia, com desenvolvimento de estratégias digitais há pelo menos 5 anos. Na verdade, desde 2017 eu venho, né, nessa jornada de análise de dados, tomada de decisão, aquisição de tráfego, desenvolvimento de soluções tecnológicas. Trabalho hoje atualmente numa empresa de tecnologia, né, diretamente gerindo ali a estrutura digital de uma empresa. Então, é isso, Paulo. Acho que está uma apresentação... Tá, você só esqueceu de falar um pouco da sua experiência no banco, né? Você tem aí uma experiência, uma bagagem interessante que você traz hoje aí para esse mercado que você está atuando. Ou seja, nada melhor que um banco, porque um banco, na verdade, é um ambiente bastante estressante para a tomada de decisão. Como a gente vai falar de tecnologia e pessoas, então fala um pouquinho aí. Sim. Até esse momento de 2017, o que você viveu antes? Sim, no início da minha trajetória, né, o banco ou o segmento financeiro, ele é sempre um segmento hostil, né? É importante falar que você trabalhava com grandes contas. Isso, trabalhei com grandes contas. Então, o início da minha trajetória, inclusive o banco, muitas pessoas hoje, quando vão falar de banco, falam, mas por que você trabalha no banco? Né, ainda hoje existe essa premissa que é por conta dos benefícios e etc. Então, as pessoas elas se colocam numa posição, porque o banco é um segmento interessante, né? Você tem uma boa remuneração, você tem bons benefícios e etc. Mas, cara, é impressionante o quanto o segmento financeiro, bancário, ele transforma a vida das pessoas. Você entende, e necessariamente você precisa entender, né, do cliente. Então, você tem que entender todas as necessidades, como que você vai encaixar produto, serviço, ter um bom atendimento como gestor ali de contas, né, para que você propicie o desenvolvimento, né, de uma empresa. Eu trabalhei no início da minha carreira no Banco Itaú, trabalhei durante 7 anos, então eu comecei desde lá de baixo, né, na parte promotor de vendas, na TAI, posteriormente eu passei para atendente, fui promovido, virei assistente, gestor, né, gestor de contas pessoa física e depois, posteriormente, eu migrei para pessoa jurídica. Em toda essa trajetória, eu posso dizer que o aprendizado que eu tive em relação a essa nuance, né, de o atendimento das pessoas, entender as necessidades, que muitas vezes as pessoas vão buscar ali no banco, em momentos de aflição, né, inclusive o auxílio, né, de um banco, que você tem que ter um controle emocional, obviamente, né, e também ser um gestor, não só dos seus números, mas o gestor de pessoas também com o seu cliente, porque você tem que entender que
cara, eu não posso empurrar um crédito numa empresa porque eu preciso bater uma meta. Eu tenho que entender se eu vou... Isso é importante, né? Porque você está lidando ali com uma pessoa, às vezes você passa uma responsabilidade para ela que ela não está apta a assumir aquilo e você pode criar um problemão. Então, isso é Exato. importante que você está falando. Imparcialidade. Né? Você tem que ser imparcial, né, na sua tratativa e, principalmente, você está ali como uma posição de confiança para o seu cliente, seja ele o dono de uma empresa, seja ele uma pessoa física que tem ali os seus compromissos, né, financeiros, e ele precisa de um auxílio de uma pessoa que, representando uma instituição financeira, essa pessoa ela tem a responsabilidade de, olha, eu tenho essas opções, essas opções elas têm os benefícios XY aqui, Z aqui, então você pode fazer a sua escolha, mas eu acredito que, né, eu oriento que você faça por esse caminho, porque esse, teoricamente, é o que vai melhor lhe atender. Pode ser que não seja, muitas vezes, um valor, né, se você tiver numa tomada de crédito, um valor que vai lhe agradar ali no momento, mas é a sua capacidade financeira de pagamento. Então, você não pode comprometer a sua capacidade de pagamento, né? Você pode comprometer o caixa da sua empresa, você pode comprometer o futuro da sua empresa. E pouco, antes de entrar aqui, nós estávamos falando, né, no Brasil, né, da dificuldade, da hostilidade que existe no mercado, onde poucas empresas elas suportam, né, ali o período de até 2 anos, né, para criar sua maturidade no mercado, elas acabam quebrando. São poucas empresas que duram, né? Que Exato. Passam dos 2 anos, né? E por que elas quebram, né? Porque, diferente de outros países, né? O empresário brasileiro, ele tem pelo menos conseguir entender isso, né, nesses anos de experiência, né? O empresário brasileiro, ele tem uma criatividade muito fora da curva, né? Se você hoje pegar o empresário brasileiro, cara, ele dá nó em pingo d'água, né? Ele é criativo, ele resiliente. Porém, né, uma coisa que falta, por conta da nossa educação mesmo, por conta da nossa base, né, no Brasil, os empresários e as pessoas, elas têm pouco contato com a gestão financeira. Então, entendem pouco sobre gestão de números e etc. E muitos dos empresários, né, que eles destoam e eles conseguem passar, né, romper esses 2 anos, eles começam a ter problemas lá na frente, muitas vezes em relação o tratamento com a gestão de pessoas, o tratamento com gestão de tributos, tratamento com gestão, cara, fluxo de caixa, DRE e etc. O próprio processos, né? A própria estrutura de projetos e processos dentro da empresa, você começa a ter problema, porque você não foi preparado para isso. Processualmente, né? Quantos empresários, se você parar para se perguntar, que você conheça, quantos conhecem sobre projetos, processos, chão de fábrica, de fato? Muitos dos empresários, eles começaram, na verdade, isso é estatístico, né? Começam no chão de fábrica, né? Muitas vezes. Aí eles veem uma oportunidade, porque eles veem algum processo, né? Que pode ser melhorado. E dali eles têm uma ideia, porque eles são criativos, o brasileiro é criativo. E aí ele começa a desbravar. Não, começa a construir o seu negócio baseado nessa tratativa, né? E depois vem as consequências. E deslancha. Mas deslancha sem essa base. E o que vai acontecer necessariamente no futuro? Vão começar a ter essas dificuldades e aí o nosso empresário ele acaba tendo a necessidade de contratação muitas vezes de consultoria e etc. Mas muitas vezes a consultoria ela vai solucionar ali a questão processual, olhando para projeto, alinhando, né, a estrutura teoricamente técnica da empresa. Mas a aderência a essa estrutura técnica, o empresário ele demora bastante tempo a conseguir, né? Então, enfim, a gente saiu um pouco ali da parte do financeiro. É bacana, mas você trouxe toda uma bagagem aí para compartilhar com o pessoal hoje. Antes de fazer uma pergunta específica, Luiz, para você, eu queria agradecer ao apoio da produtora de vídeos Infinity Plus, que é especializada em produção audiovisual para indústria, arquitetura, engenharia e construção. Então, o negócio da produtora Infinity Plus não é só produzir vídeos, é entender a necessidade de cada projeto. E a partir daí, traduzir essa necessidade através de um vídeo. Vamos à próxima pergunta. Luiz, como a análise de dados influencia na tomada de decisões em projetos? Bom, Paulo, eu acredito que a análise de dados ela é a base para qualquer tomada de decisão, né? Intuitivamente, nós, como seres humanos, a todo momento, nós somos munidos de informações para que a gente consiga tomar decisões
sejam elas rápidas, sejam elas complexas ou não. É o simples fato de você ir atravessar uma rua, você concorda que você tem ali variáveis que você analisa. Velocidade do carro, o tráfego, a distância e etc. Então você toma uma decisão de atravessar a rua ou não, baseado... Bem interessante. Exato, né? Então, assim, o ser humano, intuitivamente, ele já trabalha, né, munido, né, de informações, de dados em tempo real para que ele tome decisões. Muitas vezes a gente toma uma decisão errada, ou na maioria das vezes, né, a gente aprende, né, com essas decisões, mas eu acho que o importante é exatamente isso, né, por mais que nós tomemos essas decisões e não sejam tão assertivas, que nós consigamos aprender, avaliar os dados. Então você tem um processo, você tomou uma decisão, não foi tão satisfatória, você reavalia aquele processo, onde é que você pode otimizar ou não, onde você falhou ou não falhou, e no próximo passo você já toma uma decisão melhor. Ô, Luiz, e nesse sentido, quais são os benefícios, assim, né, da análise de dados em projetos, né, para você tomar melhores decisões? Eu acredito que o melhor ou os melhores benefícios é que você não elimina, mas você reduz muito a possibilidade do erro. Então, conforme você levanta a maior quantidade de dados possíveis, você consegue ter uma visão mais ampla, mais completa, né, sobre o projeto, e necessariamente você consegue conduzi-lo, né, da melhor forma possível. Então você vai entender que, por exemplo, muitas vezes um projeto que você precisa, vamos supor um chão de fábrica, né, você tem ali a produção de uma peça. Cara, você tem o desenho da peça, você tem as máquinas que você precisa para utilizar, né, para produzir, né, essa peça em específico, e vamos supor que você não tenha a mão de obra qualificada para operar essas máquinas. Qual que é o risco que isso representa para que você tenha retrabalho, para que volte essa peça, né, no início da produção, e você tenha um custo em relação ao seu processo, né, de fabricação aumentado, ou muitas vezes inviabilizando ali o seu negócio, né, por conta de um simples detalhe que era o qual? Cara, você se preparou com toda a tecnologia, com toda a parte de maquinários, estrutura técnica, mas a sua equipe não tinha aderência suficiente para operar essas máquinas. E aí você tem um problema. Quanto tempo para você, né, você tem tempo hábil para solucionar isso? Ou seja, você tem tempo hábil para treinar? Qual é o tempo que você tem? Quantas pessoas qualificadas você tem que trazer para a equipe para que esse problema em si, da aderência técnica, não reflita, né, em você parar uma linha de produção, por exemplo, né? A gente sabe que hoje, obviamente, né, falando de grandes empresas, a gente não vê isso acontecendo, né, ou pelo menos em pequeno... Mas assim, tudo bem você falar de grandes empresas ou pequenas empresas, mas é aquilo que a gente falou lá no início, né? A gente lida com pessoas, né? E se você não tiver uma boa gestão, por isso que a gente está trazendo aqui essa questão, né, de análise de dados na tomada de decisão, né? Então, assim, existe essa diferença de uma grande empresa para uma pequena empresa, porque quando a empresa cresce, você tem a questão, tudo bem, você tem que ter o processo de convencimento, eu entendo que ele é um pouco maior, né? Por envolver um time muito maior. Qual que é a diferença numa situação de aderência, né, de tecnologia para dados em uma grande empresa e uma pequena empresa? Você que tem aí experiência desde a pequena até grandes empresas. Sim. Eu já tive a oportunidade, né, como a gente comentou no início, de trabalhar em grandes bancos, né, em trabalhar em projetos menores. Eu sempre levo uma fala, né, uma frase que é a seguinte: para você movimentar uma pedra de 2 toneladas, você tem que exercer uma quantidade de força significativa para que você, né, tire ela do lugar. Para você mover uma bolinha de gude, a força é muito menor, mas a ação é a mesma. Então, em dados, eu acredito que seja nessa mesma proporção. Uma grande empresa, ela vai se deparar, talvez, não no mesmo momento, mas com os mesmos problemas, talvez, que uma pequena empresa, né? Porque quantas empresas nós conhecemos que muitas vezes, né, eu posso citar aqui, por exemplo, o meio digital de bancos, né? Nós tivemos ali isso a nível de mercado, né? O primeiro banco a teoricamente ali se digitalizar foi o Itaú. Ele trouxe até antes mesmo, por exemplo, do Nubank, a proposta de um banco digital. Cara, infelizmente ou felizmente, nós tínhamos um mercado até então
que não tinha acontecido aquele boom, né, da tecnologia, né? Quando vem o Nubank, por exemplo, né? Eu não estou citando aqui de forma errônea, né, as estruturas, mas quando o Nubank ele aparece, né, ele já aparece no momento onde a população ela já está mais aderente à tecnologia. Então, você tem um momento onde as pessoas elas já estão insatisfeitas com a ida, talvez ali, o deslocamento até o banco para que você tire um extrato, para que você saque um dinheiro. As operações elas começaram a se transformar muito mais digitalmente, ganhar velocidade e etc. Veio o Pix, propósito de Pix, onde você mudou muito a característica da aderência quanto à tecnologia. Então, isso que você enxerga hoje, por exemplo, com questões de grandes apps, de grandes bancos e etc., não é diferente, por exemplo, de um pequeno app que você está lançando, né, agora, por exemplo. Por quê? Porque alguns nichos específicos você vai ter ainda a aderência à tecnologia, como um fator que pode ser impeditivo para que você deslanche o seu app, deslanche a sua estratégia e se torne, de fato, um app que é onde as pessoas, ali os usuários, né, eles vão estar totalmente aderidos, né, aderentes, na verdade, aderentes a essa proposta tecnológica e consigam consumir com facilidade. Foi, acho que um marco também que é interessante a gente citar desse exemplo, né, de grandes e pequenas empresas, tá, e tudo mais, quando veio a Netflix, né, ou quando vieram os streamings ali enfim, de vídeo, enfim. Você tinha até então, pega na linha do tempo, né, se você pegar e for lá atrás, né, eu vou aqui mostrar a minha idade, mas é interessante para você fazer essa análise. Talvez muita gente aqui não entenda, mas já sei onde você vai chegar. Você vai entender onde eu vou chegar. Mas nós tínhamos uma característica que era a seguinte: você queria assistir um vídeo, né? Você tinha que ir até uma locadora, você se deslocava até um local físico, né? Locava ali a sua fita, ia até a sua casa. Isso, você tinha exceções ali. Exceções, né? Mas, eu adorava ir naquelas exceções. Você tinha exceções e você tinha lá, né? Você pagava um valor X, ficava 2, 3 dias com a fita, voltava, devolvia, outra pessoa vinha. Então, você tinha essa característica de locação, né, em offline, vamos dizer assim. Cara, quando veio a proposta, né, dos streams, etc., nossa, meu Deus, né, o que é isso? Né? Houve uma ruptura ali. As pessoas elas não estavam preparadas, elas não entendiam qual que era a proposta. Até então, o que é normal hoje para nós, onde você liga lá a sua TV, você tem um stream, você consome a hora que você bem entende, no seu tempo e etc., as coisas mudaram, né? Hoje a população, e as pessoas elas estão aderentes a essa tecnologia. Mas quanto tempo demorou para chegar até aqui? E não à toa, né, quando você fala de resistência para aderir uma tecnologia, o próprio caso da Kodak, né, que tinha tudo na mão para ser empresa referência na questão do digital, e olha o que virou. Né? Aí entra a análise de dados. Sim, entra a análise de dados, mas também entra a questão da resistência das pessoas. Resistência das pessoas. Quando a gente, inclusive depois, mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de quando se fala de tecnologia, você ter dentro de uma empresa, você tem aí muitas vezes uma variedade, né? Você tem ali um diretor de, sei lá, 60 ou 50 anos, que é de certa forma, uma pessoa nova, e do outro lado você tem uma pessoa de 25, né? Que quer... Então, assim, você tem um olhar, né, de baixo, mas aquele cara muitas vezes ele não tem decisão. Ele tem que convencer um cara, muitas vezes, que ele está num cargo de diretoria. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria entender agora, Luiz, quais são as fontes de dados mais relevantes, assim, em um projeto? Bom, que devem ser analisados, assim? Eu acredito que vou trazer para minha realidade, sim, né? Sim. Quando nós estamos falando de projetos digitais, eu dou um exemplo, por exemplo, de um e-commerce, de um site, de uma análise propriamente profunda ali em relação ao usuário, a orientação de projeto, né, basicamente ali orientado a dados. Cara, quando nós vamos desenvolver um projeto, né, fazer uma proposta de validação de produto, né, fazer um MVP ali, o que a gente considera? Primeiro a gente faz um estudo prévio sobre a solução. A solução ela atende a uma necessidade que de fato ela existe, né? É uma demanda que existe no mercado. Então, o primeiro ponto de análise essa solução ela atende
ela consegue suprir, né, essa necessidade e o quanto ela é escalável, o quanto ela é digerível ali pelo usuário e pelo cliente. Existe essa possibilidade? Sim. Então, o primeiro dado que a gente vai analisar é uma coleta, né, ali com o possível público-alvo, né, com o público-alvo que você tende ali a fazer a aderência do seu projeto, se essa solução ela atenderia e o quão essas pessoas elas se projetam ser engajadas com a sua solução. Ponto. Começa no início. O início é vamos dizer assim, um teste de percepção de mercado. Tomados essas informações, você, obviamente, vai fazer o desenvolvimento, né, da sua solução. Durante, né, esse desenvolvimento, você leva em consideração, né, a equipe, né, você tem uma equipe geralmente multidisciplinar, que ela precisa estar aderente à sua tecnologia. Então, eu coloco como exemplo, vamos supor que você tenha uma tecnologia que é o exemplo que nós falamos ali da máquina, né? Você tem uma máquina X, você tem pessoas talvez que sejam capacitadas ali para desenvolvimento ou não dessa solução, mas o quão elas entendem. Porque eu acredito que hoje um dos grandes problemas ali, e isso tem a ver com análise de dados, porque geralmente quando você vai movimentar uma equipe, você vai formar uma equipe para desenvolvimento, né, um time, você leva em consideração somente as hard skills. Então, você vai olhar ali e falar, não, essa pessoa aqui, ela desenvolve em XYZ, ela atende às necessidades e tal e tudo mais. Mas o quanto essa pessoa, ela é aderente, por exemplo, em entender que essa solução, ela vai para o mercado, ela atende a necessidade do público ou não, ela tem a capacidade de entender como que vai ocorrer essa troca para saber se o que ela está desenvolvendo, de fato, na prática, vai ser aplicável ou não. Então, grande parte das empresas de tecnologia, elas encontram essa dificuldade. Você tem equipes altamente qualificadas, tecnicamente capazes no desenvolvimento, mas que no final das contas entendem pouco sobre a prática, o quanto esse desenvolvimento, essa aplicação, esse sistema, esse produto, de fato, a hora que ele vai para o mercado, as interações que vão ocorrer ali, elas vão ser satisfatórias ou não, e se você tem capacidade de entender como você pode melhorar. E é muito interessante isso que você está falando, porque assim, quando você tem dados, né, tudo bem, você lançou no mercado e você tem dados para saber o que deu certo, o que não deu, você consegue, de repente, dar um novo rumo para aquele projeto e tornar aquilo viável. Uhum. Né? Porque se você fica muito ali na base do achismo, você acaba tendo sérios problemas, porque é um defendendo o outro. Opa, isso aqui não deu certo, porque a culpa foi do fulano, a culpa foi da parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, é culpa do comercial. A parte Entende? é da infra, a culpa parte da da infra, a culpa é da parte de integrações. E como evitar esse tipo de situação, Luiz? Assim, você que vive aí no dia a dia, eu entendo que você deva viver situações parecidas, né? E você tem que resolver, opa, peraí, o problema está aqui. Tá vendo? Tá mostrando que é aqui. Cara, geralmente entra muito no aspecto que é o que nós estávamos conversando anteriormente, né? A gestão de pessoas. Comunicação clara, objetiva, transbordo de informação. Ou seja, quando nós vamos fazer uma daily ou quando nós estamos ali discutindo possíveis propostas de melhorias dentro do processo, dentro do projeto, enfim, né, do que nós estamos inseridos, nós temos que ser claros o suficiente, nós temos que nos comunicar com eficiência. Eu vejo que hoje o grande problema das pessoas, além do ego, né, que é algo que a gente comentou há pouco, o ego das pessoas, isso atrapalha demais, né, uma equipe que ela é uma equipe de alta performance. Por quê? Porque a minha opinião ela é a certa e é isso, eu não estou aceitando aqui a opinião do outro. Esse tipo de situação em projetos, né, por mais que pareça algo que é distante da análise de dados, cara, isso pode levar a um fracasso de um projeto, a uma desaceleração do projeto. Porque imagina o seguinte, quando você trabalha com pessoas inseridas em projetos e etc., por mais que você trabalhe tecnicamente, Scrum, ou seja, qualquer metodologia que você aplique na sua empresa, tem pessoas. No final das contas, são pessoas que estão dentro de processos. O fato de uma pessoa não estar aderente com o segmento, com o objetivo que você traçou, pode desacelerar, porque você vai ter que provavelmente fazer uma substituição, você pode ter essa pessoa influenciando outras dentro do projeto e isso pode gerar
uma desaceleração e você pode inviabilizar, por exemplo, a implementação desse projeto, né, no mercado. Então, no final das contas, nós temos muitas técnicas, nós temos muitas nuances ali que nós poderíamos falar, né, de forma exata, né, em projetos, em fábricas, em empresas digitais e tal e tudo mais, mas no final das contas, toda essa composição é feita por pessoas. Agora eu vou trazer uma pergunta. Eu vivi, na verdade, isso com você dentro de um projeto para o mercado de construção, na verdade, mercado imobiliário, onde naquele momento a gente tinha ali, você estava muito à frente lá com o responsável pela área, que eles estavam usando tecnologia. Por exemplo, você tem uma empresa, você precisa mudar de sede. Então, eles tinham ali uma tecnologia, Power BI, onde eles coletavam dados daquela empresa para que nesse processo de mudança você conseguisse ser assertivo ali qual que era o melhor prédio, qual que era o melhor espaço, qual que era, enfim, a melhor localização de acordo com o perfil daquela empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona esse tipo de tecnologia e como que isso pode ser aplicado em outras áreas. Como você estava à frente, eu queria que você falasse um pouquinho. Sei que peguei você de surpresa, mas não. Faz todo sentido aí para o nosso negócio aqui, para a nossa audiência. Sim, hoje, Paulo, nós temos muitas estruturas técnicas que você pode usar para tomada de decisão, né? Então, nós temos ecossistemas, teoricamente, que você pode usar para análise de dados, né? Então, vamos supor, você pode usar o ecossistema Microsoft, Power BI, etc. Ou você pode usar, por exemplo, um BigQuery, um GCP da vida, né? Um ecossistema Google, enfim, entre tantos outros que estão disponíveis, né? O que difere, né, entre sistemas ou não que você vai utilizar, né, nessa trajetória? Enfim, poderia citar uma conexão onde você pode usar, por exemplo, Python, né, para ter dashes, onde você tem mais uma forma mais maleável, talvez ali, né, no tratamento do dado, e você tem uma conexão mais facilitada em relação, até mesmo na forma de você fazer os reports. Eu particularmente, eu acredito que, independente da tecnologia, vai depender também da aderência, novamente, né, do profissional, porque eu, em particular, prefiro, por exemplo, usar Python, né, acho que é uma linguagem de programação que ela é mais facilitada para análise de dados e ciência de dados, né? Acho que dá mais velocidade, pelo menos no meu ambiente ali, né, desenvolvimento e tal, tudo mais, no que eu faço no e-commerce e tal, tudo mais, para que eu tome decisões de forma mais assertiva e mais rápida. Nesse sentido, né, se você vai usar Power BI, se você vai usar um GCP da vida ali, né, um ecossistema do Google, um BigQuery, etc., para extrair esses dados, independente. O que importa, no final das contas, o que você vai fazer, como você vai organizar essas informações e o quanto essas informações elas são fidedignas. Quem está assistindo, se tivesse a oportunidade de perguntar para a minha equipe, né, com que eu sou mais chato, eu tenho um profissional que ele é matemático, né, de formação, ele está fazendo mestrado, né, inclusive em análise de dados, em matemática avançada para análise de dados e tal, e tudo mais. E uma coisa que eu sempre pego no pé dele, e isso não tem a ver com tecnologia, a tecnologia utilizada, é o seguinte: você tem que ter um storytelling, né, você tem que ter... Dentro das empresas, a gente muitas vezes se depara com a situação do seguinte: olha, tal pessoa cuidava dessa parte, dessa área, e ela era responsável, por exemplo, por essa análise de dados, ou essas coletas de dados, ou essa estrutura, ela saiu. E a empresa ficou rendida. E até você chegar, entender de onde veio aquele dado, como ele foi tratado, como ele foi organizado, e por que foi gerado aquele dash, cara, é muito tempo que você investe para você entender esse processo. Por isso, padronização documental, padronização de apresentação, padronização de ambientes, onde todos, ou pelo menos ali os decisores e as pessoas que estejam diretamente relacionadas a esses dados, ela tem que ser global. O que eu digo global? Ela tem que correr tanto entre, obviamente, com os níveis ali de responsabilidade hierárquica, né, no acesso ao dado, mas ela tem que ser uma documentação que, independente... Se eu hoje tiro o Paulo dessa função e coloco a Gabriela ela vem para essa função
ela consegue ler essa documentação, ela consegue entender esse storytelling e ela sabe o que isso representa e o porquê que nós desenvolvemos isso. Entende? Luiz, até para facilitar o entendimento da nossa audiência, eu vou trazer também agora um outro exemplo que você entende assim, melhor que ninguém. Vamos falar já que a gente está falando em tomada de decisão, né, com base em dados, queria que você trouxesse um exemplo do inbound, né, onde você tem ali, por exemplo, canais, né, onde você alimenta as suas plataformas e as pessoas que estão consumindo o conteúdo da sua empresa, ali você tem todo o processo que ela percorreu até virar cliente, tá? Queria que você falasse um pouquinho, desse um exemplo de canal de aquisição, de venda, pode falar de uma rede social, de um próprio blog, site, como que funciona o processo, essa trajetória de um cliente até ele chegar no funil de venda. Talvez você fique um pouco confuso com a minha pergunta, mas é só para facilitar, porque no fundo, todo mundo passa por isso. Todo mundo acessa um conteúdo na internet, todo mundo... E é importante que as pessoas saibam que, tudo bem, quando eu estou consumindo ali um blog, ou eu estou numa rede social e eu cheguei de repente num site, é importante que quando você mede esse dado, aquela pessoa que está no comercial, ou você fechou um negócio com aquela empresa, teve todo um processo que você está sendo assistido. Claro, se essa empresa estiver medindo esses dados. Como que funciona isso na prática, Luiz? Só para facilitar um pouquinho aqui aquela audiência mais leiga. Esse é um aspecto, né, de análise, né, profissional, que ele é um tanto quanto complexo, ao mesmo tempo que é o que eu tenho amor em fazer. Eu sei, por isso que eu tive essa pergunta. Me brilha os olhos, vamos dizer assim. Porque nós temos que entender, primeiro, eu acredito que seja interessante a gente entender 3 pontos fundamentais que eu creio que sejam os pilares do digital, né? Primeiro, entender o mercado. E quando eu falo mercado, não é limitado ao mercado que você queira atuar ou que você já atua, mas entender o comportamento humano, seja como usuário, seja como cliente, dentro do consumo da rede como um todo. Então eu vou fazer uma comparação que ela é muito interessante. Alguns vão discordar, mas é para isso que nós estamos aqui. Isso não é uma verdade cravada em pedra, mas é o seguinte. Você tem hoje o mercado brasileiro, né? Nós temos a rede, né? Vamos falar de tráfego pago. Então, um canal, né, de aquisição é o tráfego pago. E você tem o mercado americano. Em ambos mercados, você tem o Google, né? O Google Ads é uma ferramenta que você tem aqui no Brasil e você tem o Google Ads nos Estados Unidos, por exemplo. A ferramenta é a mesma, certo? Enfim, algoritmo, inteligência artificial que está por trás, machine learning, enfim. A estrutura do Google, ela é, teoricamente, a proposta é a mesma. O que difere? Hoje, se você for lá no Google, o Google Ads, principalmente, ele é uma ferramenta que ele leva, obviamente, à risca o que tem de melhor, teoricamente, na inteligência artificial. Então, para uma pesquisa, por exemplo, no canal, numa campanha de search, né, que é uma pesquisa intencional de busca dentro do mecanismo, né, do Google, você tem uma resposta, né, que o Google ele tem que te mostrar de um anúncio que você criou, né, através de uma estrutura no Ads, que ele seja satisfatório. Então, você tem índices de ranqueamento ali do seu próprio, de leilão e etc. ali dentro do Ads, e você vai mostrar lá o seu anúncio e etc. Só que como uma inteligência artificial, e baseado em inteligência artificial, dados e etc., né, que é o que nós estamos falando, os comportamentos no Brasil, do usuário brasileiro, são diferentes do comportamento americano. Por quê? Nós temos uma miscigenação e características locais no Brasil que são extremamente distintas por regiões. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pegar uma mexerica, o que é uma mexerica para você? A mexerica, para mim, é aquela fruta com formato de laranja, não é tão ácida quanto uma laranja. Exato, você está em São Paulo, mexerica. Se você for pro sul, bergamota, se eu não me engano. Bergamota. Exato. Interessante. Posso complementar? Pode. Em Alagoas, por exemplo, na Bahia, a gente chama aquilo de laranja cravo. Laranja cravo. Olha que interessante. Exato.
Agora, imagina o seguinte, nós estamos falando da região sudeste para a região sul, já existe uma diferença para o mesmo produto. Nos Estados Unidos, essa diferença ela é menor. Existe, obviamente, de regiões você chamar, por exemplo, você tem algumas características de produtos que elas mudam por região, mas não são tão diferentes quanto aqui no Brasil. Se você estiver anunciando, por exemplo, no sul e você estiver vendendo mexerica, e eu sou de São Paulo, eu falaria mexerica. Só que lá é bergamota. Então pode ser que a minha eficiência em vendas, nos anúncios e no meu resultado vai ser maior, né? Se eu conhecer qual é a característica local que eles procuram por esse produto Entendi. e esse serviço na internet. Tem até um caso Na de uma rede. empresa do mercado de cimento na construção civil, uma empresa bastante, enfim, acho que é uma das principais referências no mercado, e eu fiz muitos trabalhos para eles lá na época, e isso em 2013 mais ou menos, e eles têm o mesmo cimento. Aqui em São Paulo é tratado de um nome, no sul é tratado de outro, no norte é outro e no nordeste é outro. É o mesmo produto, O mesmo produto. só que eles têm que trabalhar sacarias diferentes com outros nomes. Exato. Então, Paulo, você imagina que a inteligência artificial, ela é baseada em dados, obviamente, ela vai te dar uma resposta, ela te dá um output ali, né? Você coloca lá keyword, né? Então, basicamente, keyword é a palavra-chave que você vai imputar, né, dentro da ferramenta para você buscar, mostrar esse anúncio e você ter uma conversão efetiva ali, né? Primeiro clique, depois entra no seu site, tudo mais, e tem a conversão no final das contas. Mas essas características todas, por essa, talvez ali, eu diria que pela extensão, né, do Brasil, dessa característica de regiões com diferenças muito grandes, é quase que impossível você cravar uma certeza de que você vai pegar um profissional em ads em São Paulo e ele vai conseguir anunciar no Brasil inteiro, cumprindo todas as características locais. Que por mais que você faça um estudo, né, você tem lá, enfim, você pode ter o Trends, você tem pesquisa por palavra-chave, você geralmente faz um estudo estrutural antes de você iniciar as suas campanhas, mas a pessoa que ela está ali inserida, né, localmente, por exemplo, em Alagoas, ela tem uma característica de pesquisa que é diferente. E não é conhecida então, de um todo. Inclusive, até você me trouxe agora, depois a gente vai fazer uma pergunta bem dica com o Constricast aqui. Então, esse profissional é importante também que ele tenha um nível cultural, eu diria, de leitura interessante. Porque, assim, se hoje a gente está vivendo a era dos aventureiros, os gestores de tráfego, sabe, que muitas vezes, assim, não estou generalizando, tá? Mas tem zero cultura, por exemplo, zero cultura quando eu falo geográfica. Então, aí a gente tem um desafio muito grande, porque se a pessoa tem um nível de conhecimento, aí eu diria, a nível cultural, nacional, a possibilidade de você ter mais assertividade é muito maior. Sim. Não, com certeza. Esse é um ponto que faz total diferença. Além, isso a gente está só falando das características país, né? Então, vamos supor, cara, é mais tranquilo, teoricamente, fazer ads nos Estados Unidos, porque, cara, xícara é xícara, copo é copo, e você tem pouca variação. Então, efetivamente, é um tanto quanto mais... menos complexo, né, a tratativa, né, ali as configurações, análise de resultados, você não tem tantas variáveis, não né, tem tanta para aquela mesma campanha. Exato. Então, você tem uma facilidade maior. Lembra que eu falei? Conforme mais variáveis você tem, né, obviamente, maior quantidade de dados você tem, mais você tem que estar atento e assim sucessivamente. E qual que é a conexão que eu faço em relação a essa característica? Se você aprofundar um pouco mais, eu sei que isso vai parecer um pouco complexo, mas geralmente quem trabalha com gestão de tráfego, né, e tem a ver com essa questão de curso que você falou, né, o curso de gestão de tráfego, onde as empresas muitas vezes contratam profissionais que se intitulam gestores, né, de tráfego. Cara, gestão de tráfego... Você está transferindo a responsabilidade para mim. Não, sim, mas... Eu citei, na verdade, assim, cara, de verdade, é uma coisa que eu vivo, né? Sim. Eu falo assim, o fato de eu ter essa conexão com várias empresas, várias agências, eu vejo aí a quantidade de profissionais
que eles têm uma boa lábia para vender, eles fecham grandes projetos, mas não entregam nada, enquanto tem grandes profissionais, grandes empresas que conseguem entregar um bom produto, que conseguem entregar resultado, mas enfim, estão perdendo o mercado por conta desses caras que estão aí vendendo o milagre, vendendo a receita do sucesso, vendendo, essa técnica vai, enfim, fazer com que sua empresa venda 10 vezes mais. Eu recebo isso, cara, assim, diariamente nas minhas redes sociais, né? Então, até eu queria aproveitar a sua deixa aqui depois para qual que é a dica do Luiz aí para os empresários, as pessoas que estão fazendo investimento em marketing, o que eu preciso me atentar quando eu vou escolher um profissional ou uma empresa para fazer ali as minhas campanhas e, sobretudo, para gerar conteúdo, né, para minha empresa, enfim. Sim. É uma pergunta que... É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Isso não é somente para pequenas empresas, não. Isso grandes projetos. Poderia dizer, sem medo de errar, que talvez de 1 a 5% no máximo de pessoas que trabalham com tráfego, de fato, trabalhem o tráfego, gestão, né, de tráfego como um todo. Não só na parte offline, não na parte offline, na parte de aquisição de tráfego pago, mas na parte de aquisição de tráfego orgânico, estruturas ali de inbound para que você atraia seu público e assim sucessivamente, porque né? tem todo um trabalho que vem antes, né? Porque senão eu vou, tudo bem, enquanto eu estou investindo no tráfego pago, se eu fizer um trabalho bacana, né, de tráfego orgânico, cara, chega um momento que eu posso parar de investir. Porque eu estou fazendo um trabalho ali, né, em paralelo, que estou construindo no meu terreno ali, então, sim. Enfim. Eu até falei aqui, né, do offline, porque os gestores, na grande maioria, né, você acha que, se eu te fizer uma pergunta, o offline, você consegue... Qual que é a ligação do offline com online na gestão de tráfego? A ligação do online com o offline? Exato. Pô, Luiz, agora essa pergunta eu prefiro deixar para você responder. Certo. Você concorda que eu fui impactado por um anúncio? Fui impactado semana passada. Peguei meu telefone. A empresa ela não é totalmente integrada a nível de sistemas, mas ela faz ads. Fui impactado por um anúncio, tá, e tudo mais. Peguei, fui localmente até a empresa fazer negócio. De quem que é a responsabilidade? Interessante. É do tráfego pago. Do tráfego pago. Então, a parte de integração, né, a gente pode falar sobre a maturidade, teoricamente, do desenvolvimento de integrações, sistemas e etc., das estruturas digitais. Ela também está ligada ao offline, porque hoje você é bombardeado a todo momento. Você está mexendo no seu app, você é bombardeado com anúncio, você está andando na rua, você pode ver um anúncio, talvez ali num display, que esteja conectado, onde você fomentou talvez ali, de alguma forma, não sei, vamos supor que você foi até um metrô, né? Nos Estados Unidos tem mais isso, no Brasil menos. Metrô, ali você tem uma conexão onde você consegue fazer, né, a distribuição através de tráfego pago para mecanismos que não necessariamente estejam 100% na rede. Ou seja, você pode ter uma estrutura que indiretamente esteja conectada, né, ao tráfego pago e você impactou. É como se fosse o antigo outbound. Sabe quando você tem um outdoor, né, na rua? Houve uma ruptura, né? Quando você tinha um inbound sendo desenvolvido no Brasil, vou tentar explicar de uma forma mais tranquila, porque daí fica mais fácil o entendimento. E você tinha um outbound. O que as empresas faziam? Muito outbound, que é o quê? Cara, você está andando, você viu um outdoor num prédio falando sobre uma promoção, por exemplo, de uma empresa de telefonia. Você viu, passou, deu uma semana, você foi lá, indiretamente isso no seu inconsciente, você adquiriu um plano da empresa X. Cara, tem uma ligação, era o outbound, mas para você medir a efetividade dessa ação é zero. Zero, praticamente, é zero. A não ser que você tenha ali, né, mecanismos onde você, olha, ô fulano, onde você conheceu a empresa? Eu tava passando na rua tal, vi um outdoor, aí você tem como analisar esse dado. Né? E alimentar, né? Então você consegue entender que houve efetividade, você consegue cruzar esses dados, né? Obviamente tendo uma estrutura para isso, mas ele é muito mais difícil. Quando você trabalha, por exemplo, com o tráfego pago e você distribui, né, os seus criativos, as suas campanhas e etc., e elas têm essa capilaridade, né? Você pode, por exemplo, estar lendo
dar um exemplo mais tranquilo. Você tem lá um Kindle da vida, você está lendo... Kindle não sei, né? Mas, sei lá, no seu tablet, um tablet qualquer, você está lendo sobre um livro, XPTO, apareceu um anúncio, né? Ele te marcou e você saiu, né? E você foi até uma livraria, comprou um livro que tinha a ver com esse anúncio que você foi impactado. Cara, você teve uma conversão no offline, entende? Mas você foi impactado por um anúncio que é online. Nesse sentido, agora acabei de me lembrar, tem o Marcelo Toledo, um cara que eu admiro muito, assim, ele é um baita profissional. E foi essa semana, ele fez um stories lá, que ele estava numa academia e ele falou, às vezes é bom às vezes é bacana a gente ser ignorante, porque você se depara com uma estrutura dessa, enfim, agora aí ele falou que estava aqui na Barra Funda, só que eu sei que ele mora na Zona Sul. Uhum. Eu falei, Barra Funda, uma estrutura dessa eu não conhecia. Peguei, saí, mandei uma mensagem para minha funcionária e tal, que ela gosta de academia e tal. Enfim, ela já conhecia. Mas eu conhecia através do Marcelo Toledo, de um stories que ele fez. E ele falou, estou na Barra Funda. Beleza. Saí daqui, fui até lá conhecer, fiquei impressionado com a estrutura da academia, com a academia e tudo mais. Durante a conversa ali com a recepcionista, eu não fui questionado como que eu cheguei até eles. Ou seja, eles não mediram, não tem como medir. Não tem como medir. Entende? Então, acho que é um exemplo bem interessante que você trouxe. Sim. E eu fui impactado, você entende? Sim, sim. O Google, ele tem tanto o Google quanto o Meta, quanto o LinkedIn, quanto o Taboola, enfim, você tem estruturas ali, mas hoje estão surgindo pequenos players, né? Esse que eu acho que é o exemplo que eu queria dar e que agora eu faço a conexão, mas enfim. Esses displays, muitas vezes, que tem em academias, esses displays que tem, por exemplo, aeroporto geralmente é uma outra estrutura, né? Uma outra estrutura, mas existem pequenos players que eles se aproveitaram teoricamente ali da didática, teoricamente, do Google, e eles conseguem, né, fazer ali a distribuição desses criativos, dessas campanhas, etc. Uma estrutura um pouco menor, obviamente, né, muito menos robusta, mas eles fazem essas distribuições. Não deixa de ser um outbound, mas você também consegue medir alguns pontos, né? Eles fazem, por exemplo, tracionamento de quantidade de pessoas que passam por determinado local, quantos que vão ser impactados, qual que é o custo que você está tendo ali. Então, assim, ainda que em estruturas menores, mas você já tem uma granulação de dados existente que até então o outbound antigo, né, que nós víamos da publicidade, de outdoors e etc., eles eram quase que impossíveis de serem medidos, né? Você até poderia, olha, eu tenho um outdoor num prédio tal, e ali passa uma quantidade de tráfego de carros específicos, XPTO e tal horário. Era uma estimativa, mas hoje não, você consegue nichar mais. Então, você tem aquela empresa específica que ela olha, por exemplo, você tem um produto de... você tem, sei lá, uma creatina. Você tem um produto, uma creatina específica que você está lançando no mercado. Então, essa empresa específica, ela consegue distribuir para academias, os displays de academias, e ela fala para um público segmentado. E essa análise, e essas empresas começaram a surgir, teoricamente, analisando essas falhas que aconteciam no offline. E eles montam um ecossistema deles, onde um alimenta o outro. Exato. E aí você consegue ter mais efetividade, porque indiretamente ali você está trabalhando alcance, reconhecimento, você de fato está fomentando uma cadeia, né, um ecossistema. E voltando, né, Paulo, para o que a gente estava falando sobre ali os canais de aquisição e etc. Essas diferenças, muitas vezes, de regiões e tudo mais. Interessante saber que, né, com esse fomento, né, que nós fazemos e adquirimos, né, desse tráfego através do Google, do Meta, do LinkedIn, qual seja, né, a tecnologia ou a ferramenta que você vai utilizar, você consegue ter, né, uma assertividade, desde que bem feito, porque você conecta, vamos supor, por que é complexo? Primeiro, você tem que entender muito bem o mercado. Então, esse é o primeiro ponto e é o primeiro pilar. Segundo, você tem que ter essas ferramentas tracionadas o suficiente, ou seja, integradas para que essa informação ou esse dado ele seja claro o suficiente e limpo o suficiente para que você possa confiar nele, porque não adianta nada você ter uma quantidade, sei lá, você tem
1 milhão de informações, mas o que aquela informação representa para você se você não sabe o que, de fato, de onde ela veio, para onde ela vai e o quanto isso vai ajudar o seu negócio. E você não faz nada com aquelas informações. Exato. Não faz sentido. E especificamente falando de Google, e eu posso falar um pouco, né, por experiência, hoje nós temos, então, entendemos sobre mercado, entendemos, local ou não, entendemos sobre algoritmo. É interessante você entender sobre os algoritmos, porque entendendo, era uma discussão que inclusive eu acompanho, né? Tanto na gringa quanto aqui, é uma discussão que o pessoal tá, nossa, com a inteligência artificial, o que vai ser da produção de conteúdo? Como que nós vamos indexar o nosso site no Google? Como, sabe? Cara, não vai mudar. Ou a mudança, nós vamos nos adaptar. Nós sempre fizemos conteúdo para quê? Para pessoas e para algoritmos. E para algoritmos. Porque basicamente você tem ali o algoritmo do Google para ele entender, né, o seu conteúdo e etc. Ele tem entrega, indexação e etc. Primeiro, você tem que ser criativo o suficiente para que o básico, né, não seja plágio, que você traga uma informação que seja enriquecedora e etc. Mas você está fazendo um conteúdo que é para o algoritmo, para ele entender o que você está escrevendo, cumprindo regras técnicas o suficiente para que ele organize, entenda e faça a indexação do seu conteúdo. E no final das contas, para pessoas, obviamente. Luiz, trazer um tema também aqui, mais uma provocação para você. Você entende que quando eu, né, enquanto empresa, eu contrato um profissional para atuar no marketing, é importante que esse profissional entenda as regras básicas, por exemplo, de SEO? É óbvio. Por que eu te pergunto isso? Eu vou numa reunião de marketing, eu tenho um gestor que não tem a menor noção. Assim, ele conhece o nome SEO, mas não sabe como funciona. Entende? Então eu falo, como que você cobra a sua agência? Como que você dá um feedback? Uhum. Porque muitas vezes você tem lá, né, o processo de as regras básicas que você tem que seguir. Então, por exemplo, quando eu leio um texto, eu estou lendo um texto, pela própria leitura, eu sei que, isso aqui não está seguindo as regras de SEO. Eu sei que isso aqui eles estão tendo sérios problemas. Só pela própria leitura. Por exemplo, eu não tenho ali as preposições do texto, que você tem ali a quantidade que você tem que repetir. Entende? Então, que conselho você daria assim, para quem está buscando um profissional de marketing para uma empresa? Cara, eu acho que está muito ligado com o que a gente está conversando, né? Tem a ver com entender sobre algoritmo, entender sobre a ferramenta, o suficiente para que você entenda como essas conexões são válidas, né? Então, hoje, até fazendo essa ligação, né? Só para eu não perder o fio da meada, né? Mas o que tem a ver, por exemplo, mudanças significativas e discussões. Se você tem um profissional que não está antenado, por exemplo, a nível de mercado. Vou te dar esse exemplo. Então, qual que é outra discussão que existe além, né, da produção de conteúdo por IAs e tal e tudo mais? Primeiro, se você não tem um profissional que está acompanhando, vamos supor que você tem uma conta no Google Ads. Houve um movimento do próprio Google fomentando para que mudássemos as características de conta para baseado em dados. Porque, teoricamente, mudam-se ali as atribuições, os canais e jornadas que você analisa da sua conversão, então você dá pesos e medidas. Porém, você tem como, primeiro, dentro do próprio Google, medir. Você muda. Se essa estratégia ou essa campanha tivesse rodado, por exemplo, numa estrutura de último clique, o que ela representa? Qual que seria o resultado? Então, o porquê que mudou-se ou vem fomentando para que você mude para baseado em dados? Porque o Google entende que à medida que você vai amadurecendo uma conta, você está coletando dados, você tem dados de conversão, você tem dados de interação e etc. E você está cada vez jogando mais, obviamente também olhando a nível de concorrência, o nicho, né, de mercado que você concorre e tudo mais, você está fomentando dados dentro da sua ferramenta, dentro das suas campanhas e etc., sendo efetivo ou não, e o Google está analisando isso. Então, conforme você vai aumentando essa quantidade de dados, o próprio Google ele vai te dando insights aonde você vai orientando a sua estratégia. Isso tem a ver com aquilo que a gente estava comentando lá atrás sobre o mercado. Por quê? Hoje, existiram e existem muitas empresas que elas, do dia para a noite, com os profissionais, eles pegam e falam assim, beleza, eu tenho uma reunião, por exemplo, com o
o Google me orientou para que eu mude a estratégia das campanhas e da estrutura de contas, de conversão e etc. para baseado em dados. E trabalho, por exemplo, com uma estratégia de ROAS. Cara, mas até então você rodava, por exemplo, com uma estratégia de último clique. E aí você faz essa mudança brusca. Não, obviamente, não é uma mudança única, né, que quebra, né, teoricamente, uma conta em nível de resultado. São várias variáveis e aí uma delas é a questão da atribuição. Né, de como você metrifica ali, se é em dados, se é último clique, linear, enfim, tem várias. Mas, se você não está preparado e consumindo conteúdos, entendendo o que isso representa, e você vai simplesmente por uma variável de dado, que é, olha, mude para dados porque ela é mais eficiente, porque você tem uma análise no caminho de conversão, das atribuições com mais clareza, mais efetividade, XPTO. Mas espera aí. Qual que é o segundo passo dessa orientação? É que antes você tinha no Google, mas antes não, né? Você ainda tem, né, no Google a estrutura de, ou você entra lá com uma palavra exata, ou correspondência, ou você entra com ela ampla, né? Que são as estruturas que você seta uma conta ali, por exemplo, de search. Uma campanha de search. Longa, né? Não, especificamente você tá lá, você seta que você quer, cara, eu quero vender um iPhone 15. Cara, uma palavra vamos supor que você estivesse fazendo uma campanha e você falar, comprar iPhone 15. Tá. Vou dar um exemplo. É esdrúxulo, mas é um exemplo que cabe. Beleza, você vai exatar ela. Quem efetivamente colocar lá, né? Obviamente, existem, né, possibilidades, mas quem está efetivamente buscando comprar é quem iPhone, está tendo interesse de fato em adquirir. Intencionalmente, vai aparecer seu anúncio, você vai fazer ali a sua venda. Ponto. O que o Google trouxe? O Google trouxe o seguinte, olha... A gente mudou, né, do Universal para o GA4, então você tem uma ferramenta de BI, né, teoricamente ali, que nós podemos chamar, que é o GA4, onde ele faz uma análise 360 de conversões e etc, de público, de fluxo de dados e etc. E dentro do Google Ads, que é uma ferramenta também do Google, você muda para baseado em dados, porque através se bem configurado, se bem integrado, o Analytics está olhando todas essas informações, você tem as duas ferramentas trabalhando em conjunto, baseado em dados, você tem mais efetividade. Agora, fulano de tal, ao invés de você trabalhar com as palavras exatas, faz o seguinte, começa a trabalhar com palavra ampla. Por quê? Porque o Google já entende o suficiente dos dados das suas campanhas e etc, e ele vai te entregar mais resultado. Mas espera aí. Lembra que eu falei sobre as nuances, as particularidades do mercado brasileiro e do mercado americano, por exemplo? Quando você tem você tem uma estrutura de dados, maturidade, etc., uma conta já com tempo de aprendizado, está tudo integrado, todas as informações, elas, entre aspas, são seguras no seu ecossistema Google, legal. Então eu posso iniciar um teste com uma estrutura de campanha baseado em keywords amplas. Mas você concorda que a ampla no Brasil ela é ainda um X na questão? Obviamente nós observamos que sim, vem trazendo resultado para contas que são maduras. Mas para contas que estão começando, que não tem essa estrutura, essa conexão, essa integração e etc., ainda é um risco. Porque o Google, ele entendeu que existe uma questão de intenção de busca. A sua intenção de busca é diferente da minha intenção de busca. Eu procuro, como a gente estava dando exemplo da mexerica ou da caneca, mas eu posso, por exemplo, buscar tablet como computador de mesa. Mas dentre o rastreio das minhas informações, do que eu consumo, etc., o Google já entende que o que eu estou buscando é um tablet. É interessante porque ele está medindo, na verdade, de acordo com o seu comportamento. Exato. Você colocou lá tal palavra e onde você clicou? No notebook, num computador ou num tablet? Então ele vai pegando esses dados. Aí a importância do dado. Interessante. Então, mas aí está a importância do dado que você me perguntou no início. Qual que é a importância do dado? Você conhece
o seu público. Então, inclusive agora, você economiza horrores de dinheiro quando você está fazendo esse investimento, porque essa informação ela é importante. Essa palavra computador de mesa, ela precisa estar nas minhas campanhas. Sim, porque a intenção de busca de um usuário para outro depende de N variáveis. Eu procuro informações diferentes de como você procura, de como o seu irmão procura, do quanto seu amigo procura. São intenções diferentes. Então, o Google ele conseguiu juntar uma quantidade de informações suficientes, obviamente, com muito tempo, né, de análise do comportamento, do seu comportamento no seu Gmail, no seu comportamento nas suas contas conectadas Google, no comportamento do Ads, no comportamento, enfim, das suas pesquisas, do seu histórico e etc. Né? O Google ele tem todas essas informações. Né? Eu digo assim, de forma consentida, Sim. Eu, por exemplo, consigo. Eu pro Google, eu falo, cara, coleta todas as informações. Quanto mais efetivo for e você me entender, melhores são as opções, teoricamente. Sim, inclusive, eles vão trazer soluções aí que, isso aqui tava precisando disso. Exato. Ó, trouxe pra mim, ó, tá na minha cara. Nossa, eu tava com essa intenção, eu tava buscando, mas, nossa, me deu uma ideia. Então, são os insights, né? Então, o quão importante, né, é entender essa quantidade de informações, o que você faz com essas informações. E aí eu volto na pergunta que você fez. O quanto para a empresa, né, na primeira pergunta, o quanto na empresa é importante ela entender o que o site dela representa. Cara, o site é a vitrine. É o primeiro contato no digital que você tem, muitas vezes, com o seu público. Né? À medida que a gente tem uma competição que ela vai, né, ela sai do offline, ela entra no online e você tem a estrutura digital, o seu site, a sua apresentação é o primeiro impacto, né, ao seu usuário, ao seu possível cliente, a sua oportunidade. Sim, e até eu falo, né, eu estou participando de um movimento aí com o engenheiro Nilson Tsuji, no mercado de comunicação visual, e eu fiz uma pergunta lá para vários empresários, né, vocês comprariam da empresa de vocês se vocês chegassem pelo Google, acessassem o site de vocês? Por unanimidade, ninguém compraria. Né? E assim, infelizmente, o mercado, posso falar do mercado de construção civil, que assim, carece um pouco de boa comunicação, carece de pessoas que se esforcem, que se interessem pelo mercado, porque eu como um produtor Infinity Plus, né? A gente tem um interesse muito grande pela construção civil, porque eu gosto de construção civil, eu gosto de ver a transformação. Imagina, você tem um terreno vazio, o que aconteceu naquele terreno, né? Para se tornar aquele prédio que se tornou, né? Então, você tem uma série de materiais, uma série de acontecimentos ali, desde a drenagem, né? Desde o impacto que causou em volta, para se tornar aquele empreendimento que vai atender ali milhares, enfim, centenas de pessoas. Então, eu entendo que também para criar comunicação visual, né? Desde um site, alimentar um blog, né? Para gerar movimento para esse site, para não ficar estático. Acho que os profissionais, eu entendo que eles também precisam gostar, precisam se interessar, porque quando você está falando aqui, Luiz, de dados, né? O termo cimento em São Paulo, para aquele mesmo fabricante esse mesmo cimento no Sul, ele vai usar um outro termo. Se eu entendo esse mercado na hora de me comunicar, na hora de escrever para esse mercado, vai facilitar absurdamente. Inclusive, eu vou entender muito melhor o meu público para qual eu estou destinando esses conteúdos dessa empresa que eu estou representando. Sim. E aqui nós estamos falando... Você vê, a gente não falou nada sobre, cara, AutoML, se é um modelo supervisionado, não supervisionado, o algoritmo. Nós estamos falando, de fato, da primeira camada de dados que nos interessa e que toda e qualquer empresa deveria ter, que é o seguinte, cara, você tem, de fato, esse site. O que um site hoje, o que um portal, né, ali representa para uma empresa? O que o site não é só uma vitrine, necessariamente. Cara, por ali você entende, olha, o público que acessa meu site, por exemplo, ele está mais localizado em São Paulo. Então, muitas vezes, vou colocar no meu dia a dia, se eu fosse fomentar talvez ali uma campanha, né, de aquisição de tráfego e tudo mais, e eu sei que o meu público, por exemplo, é de São Paulo, eu posso trabalhar com mais especificidade. O que isso significa? Olha, quando eu vou fazer um anúncio, eu venho e falo, olha, você é de São Paulo, eu tenho a oportunidade XPTO.
Então, eu sou mais direcionado, eu sou mais efetivo na minha comunicação. Eu sei com quem eu estou falando, eu sei qual é o tom que eu tenho que adotar. Eu tenho dados suficientes, obviamente, não somente, né, a questão da localização, mas eu tenho localização, tempo, né, de interação. Eu tenho quais foram as páginas, por exemplo, que despertaram interesse. Eu tenho... se você usar, por exemplo, o Microsoft Clarity, cara, eu consigo ver profundidade, áreas de interação, onde o cliente clicou ou não. Dentro do layout do meu site, eu consigo entender o que está dificultando talvez uma conversão, e isso é importante, né? Entender, por exemplo, quando eu tenho um e-commerce, cara, dentro da jornada, quantos cliques eu tenho até uma conversão? Dentro desse processo, quantos eu perdi que colocaram produtos no carrinho, saíram, e eu trabalho com uma estrutura talvez de recuperação, né, de carrinho, mas o quão efetivo é, porque eu tenho que entender a volta, e se essa volta foi efetiva, se esse cliente estava só buscando desconto, para eu entender esse público, como que eu vou... Ô Luiz, vamos, não sei se você topa, eu acredito pelo nosso nível de proximidade, eu acredito que você vai topar. Você toparia fazer um episódio especial, assim, a gente pegar, ligar o notebook e dar exemplos de canal de aquisição, como que funciona? Porque o site, a gente está dando o exemplo de site aqui, né? Da importância de um site para uma empresa. Tem gente que simplesmente vai lá, eu tenho um site. Um site não é só isso, você tem toda a parte de tracking ali para saber ali, de fato, a efetividade. O que está acontecendo quando esse cara clica nessa página de produto, qual produto ele está clicando mais, como que isso está conectado com Analytics, por exemplo. Entende? Acho que você toparia fazer um episódio... Não, bem tranquilo, porque aqui no ConstriCast eu tenho esse desejo, né, esse propósito de gerar esses tipos de conteúdo que vai, de fato, solucionar aí, na verdade, o problema de muitos empresários, de muitas pessoas que têm dificuldade. Então, eu não estou me propondo a ensinar, a criar uma plataforma de curso. Eu estou trazendo uma pessoa que eu reputo conhece, sabe do que está falando, e vamos levar conteúdo de graça para essa galera. Porque eu acho que só dessa forma a gente vai transformar esse setor. Inclusive, eu vou deixar o seu contato aqui na transcrição dos vídeos e das plataformas de áudio para quem quiser entender, conhecer um pouco mais, bater um papo com você sobre como que está o meu momento do digital, enfim, o que eu estou fazendo, que de repente você pode daí um norte. Eu entendo que essa parte de consultoria ela é muito importante, e nós, enquanto empresários, temos aí, de certa forma, um desafio de entender a importância de uma consultoria, porque quando você recebe um direcionamento, você precisa de uma empresa para cuidar disso, uma empresa para cuidar disso, enfim... quando você é direcionado, você toma decisões mais assertivas e, consequentemente, você pode trazer aí uma receita muito maior, né? E, sobretudo, felicidade, porque quando eu tomo uma decisão assertiva, eu me torno uma pessoa muito mais feliz. Entende? Porque imagina, você já tem as frustrações do dia a dia, você já tem ali, tá fazendo, a coisa tá acontecendo. Agora, essa parte de canais de aquisição, essa parte de dados, né? Então, como que eu tomo decisão para dar um salto muito maior? E você vê que essa parte de decisões com base em dados não é difícil se você tiver disciplina. Sim. Né? E tão importante quanto, eu acho que... acho não, porque não existe acho, né, em dados. Não, tenho certeza que... para dados não existe achismo. Não, eu acredito que... Na pergunta que você fez sobre o que o empresário ou as agências precisam ter, né, quando eles vão contratar e analisar. Paulo, sendo bem sincero, é um movimento que você vê em toda e qualquer empresa e de todo e qualquer tamanho, né? Quando nós falamos e limitamos somente ao tráfego é uma coisa, mas eu acredito que esse aprendizado que nós temos com tráfego, com ferramentas, né, de BI e etc., eu citei o Google, mas poderia citar Meta e etc., é que geralmente a gente terceiriza a responsabilidade de cobrar. Então, você tem um diretor, você tem um gestor e você tem os especialistas que estão ali na ponta, operando as ferramentas, e existe um report, e etc., que vai subindo e tal e tudo mais. Só que se você não entender o que aquele dado que está sendo reportado ele representa, o porquê, não adianta nada. Você não tem como terceirizar tomada de decisão, né? Então... por exemplo, né, vamos falar de uma grande dor que existe dentro das empresas, né? As empresas, quando trabalham com a parte principalmente de publicidade, né, que é uma parte onde você
tem questões de evento, você tem, enfim, você tem análise ali, olha, tal evento X, ele é viável ou não? Esse evento, você vai fazer um evento, vamos dar um exemplo, fala um espaço aqui em São Paulo, você tem ali o espaço... Agora tem o AMB, né, que vai estar construindo aí uma arena gigante de eventos, que vai ser inaugurada agora no meio do ano. Sim, então vamos supor, você tem o evento que vai acontecer no AMB. E aí você vai, né, colocar um stand da empresa X nesse evento. Cara, à disposição, você precisa de dados, à disposição de onde vai estar o seu stand. Qual que é o fluxo projetado de pessoas? Dentre as pessoas, né, que vão estar próximas ali. Então, ele vai ser aberto a um público específico, ele vai ser aberto a todos, etc. Quais desses públicos que vão estar presentes ali no fluxo, em frente a esse stand, por exemplo, qual a possibilidade de você encontrar um decisor, um influenciador na tomada de decisão? Onde que eu estou localizado? Onde eu estou localizado? Será que... Eu tenho área VIP no fundo. Exato. Esses diretores, esses presidentes vão passar em frente ao meu stand. Isso. O quanto a disposição do meu layout favorece para que eu roube a atenção desse decisor. Então, vamos supor que é o primeiro evento que você está fazendo da empresa. Então, você vai ter esse aprendizado. Você vai saber o fluxo, você vai saber a disposição, você vai saber se é um decisor ou não, você vai coletar, né, vamos supor que você tem um tablet ali. As pessoas que estão passando no seu stand, consumindo a sua proposta, a sua solução, você está coletando informações. Essa informação ela vai alimentar ali, né, vamos supor que você utilize um Salesforce da vida, né? Então você está mandando essa informação, ela vai cair no CRM para ser trabalhada. Você entendeu qual é o público, você segmentou e etc. Você teve resultado? Então cada real que você investiu nesse stand, no final da ponta, quando você cruza todos esses dados, qual foi o resultado que você teve? Você tem um aprendizado de 1 ano. No ano posterior, olha, a gente tem esse aprendizado. Será que olhando pela projeção e pelas disposições, a possibilidade de colocarmos, por exemplo, na frente de uma área VIP, nós entendemos que o fluxo de decisores ele é maior aqui. Então, com esse aprendizado, eu analiso. Entende? Então, eu vou já para um segundo momento... mais preparado. Será que teve um resultado positivo? Será que eu tenho que ter um stand, por exemplo, de X metros ou um menor faria mais sentido? Será que a disposição que eu tive no layout, ela foi suficiente para eu chamar a atenção da quantidade necessária que eu precisava de pessoas adentrando ali dentro do meu stand para que eu fizesse a apresentação da proposta de negócio? Quanto tempo a equipe ali que eu desloquei, comercial, ela ficou ociosa? Eu consigo medir isso? Eu consigo entender o quanto tempo foi que a minha equipe ela desprendeu para fazer atendimento, apresentamento de solução e etc. Será que essa equipe que eu mandei, ela foi efetiva? Quantas prospecções eu fiz durante esses 3 dias de feira e quantas prospecções esse comercial faria? Porque você já tem dados ali para medir. Exato. Então, numa próxima feira, será que vale a pena eu levar essa quantidade? Exato. E será que, olha só que interessante, o que eu investi nesse stand... para o tanto de pessoas, tanto de decisores ou não, influenciadores, tráfego que passou ali. Será que se eu tivesse investido numa ferramenta, por exemplo, como o Google, eu teria alcançado mais pessoas, mais reconhecimento, mais reforço de marca, mais conversões? Eu preciso cruzar esses dados. Porque pode ser que, vamos supor que eu investi X, se eu tivesse investido metade desse X dentro das ferramentas onde eu tenho mais controle de dados, eu tivesse uma efetividade maior. Porque ali eu consigo ter uma segmentação por idade, por cargo, por nível de decisão. Quando você vai para o LinkedIn, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar um nicho específico, você consegue buscar apresentar os seus criativos, a sua campanha, para decisores dentro, por exemplo, de grandes empresas que você está nichando. Eu acabei de ter outra ideia, Luiz, trazer você aqui também para falar de automação de dados. Sabe, dar um exemplo ali, quando você está ali numa feira, enfim, um exemplo básico aqui, e aí quando você pega esses dados, como que ele vai direto ali para o CRM, como que as coisas acontecem
né? Até essa pessoa se tornar um possível cliente. Uhum. Né? Quando a gente está falando em dados, tudo bem, eu comecei um processo de prospecção, ou essa pessoa começou a ter contato em tal tempo, depois de tantos meses, isso virou um negócio, eu consigo saber, inclusive, a maturidade de um fechamento Sim. de venda. Então, isso é tudo bem que as grandes empresas já têm isso, mas como que a gente pode ajudar esses pequenos e médios empresários aí, que, na verdade, eu falo que a gente só deseja aquilo que vive, Uhum. né? E se a gente conseguir mostrar na prática, sabe? A gente cria um ambiente, mostra na prática, você vai ver que a gente vai começar a criar aí um movimento bem interessante. Movimentos que já existem, mas eu confesso que eu nunca vi ninguém falar disso com a clareza que você fala, né? Você consegue falar de vários assuntos aí nesse ecossistema de marketing e comercial como ninguém, né? E o facilitador, né, que você tem, essa capacidade que você fala de pessoas. Então, a tecnologia, na verdade, ela tem que vir como meio, né? Uhum. E quando eu falo de pessoas, para essa tecnologia ser aderida, você precisa convencer quem? Pessoas, né? Pessoas. E nesse momento de adesão de tecnologia dentro das empresas, a gente tem que convencer aquele gestor, Sim, que muitas vezes não aderiu ainda por falta de conhecimento. sim. Então, quando eu me deparo, porque é caro investir nisso. Mas peraí, mas é caro? O que é caro para você? Entende? Porque aquele cara que ele quer um resultado rápido daqui 3 meses, aquele cara que não passou por um processo de maturação para entender, igual você deu o exemplo da feira, ele precisou viver uma feira, teve todo aquele ano de experiência, para ele chegar no próximo ano com mais experiência, com mais bagagem para tomar uma melhor decisão, né? E trazendo isso para o nosso mundo, né, de tomada de decisões baseado em dados, eu entendo que você precisa de um tempo, de fato, para, então agora isso está fazendo sentido, né? Porque agora eu tenho dados, eu medi, mas eu precisei vivenciar algo para poder adquirir aquilo para mim, no caso, você trazendo aqui um conteúdo prático. Uhum. Entende? Sim. A gente fazendo ali uma automação via WhatsApp, por exemplo. Tá vendo? Você passou o e-mail aqui, olha o que aconteceu agora, ó. Já caiu aqui para o meu time de marketing, ele vai direcionar para o comercial, para onde que ele vai direcionar? Ele está precisando... Muitas vezes é um cliente que nem sabe que ele já tem negócio ali com aquela empresa. Por quê? Porque não tem nada estruturado dentro dessa companhia. Uhum. Faz sentido? Faz todo sentido. Né? A grande parte da dificuldade, né, que existe, falando em CRM, falando em atendimento e tudo mais, é muito nessa relação, né? Quando você tem um site, um e-commerce, enfim, a gente pensa muito sempre na tecnologia. Bom, eu vou usar um WhatsApp, um webchat e assim, ou um bot qualquer, né, que eu construo e etc. E tem inteligência artificial por trás, onde ele consegue fazer um pré-atendimento, teoricamente, para direcionar ali se é para a área de suporte, se é para uma área comercial e assim sucessivamente. Mas tem que ter um humano. Tem que ter um humano e você tem que entender do seu negócio para ver, por exemplo, se esse bot, se essa inteligência artificial funciona no seu negócio. Porque muitas vezes eu compro uma tecnologia que na prática não funciona. Isso. Porque... No meu negócio mesmo, cara, não adianta eu colocar ali uma automação de bot, de WhatsApp, eu vou dar um tiro no pé. Sim. As automações, Paulo, assim como foram nas empresas, né, nos processos de engenharia, por exemplo, as automações elas melhoraram, obviamente, né, o seu índice de eficiência e etc. Porque tem algumas ou muitas tarefas que você, de fato, consegue substituir e você tem o humano, obviamente, dentro de um processo de uma esteira, por exemplo, onde ele vai trabalhar especificamente a uma função que ela não tem condição de ser, por exemplo, automatizada. Faço muito um paradoxo com a própria IA, né? A gente acredita esse medo, né? As pessoas têm medo que as inteligências artificiais elas substituam toda e qualquer função. Cara, desculpa, né? Existem 2 pontos que eu acho que são principais. Primeiro, do avanço da tecnologia que a gente sabe que acontece, né? Então, houve um avanço, um salto muito grande nas IA generativas e etc, né? Então, uma análise e um avanço que foi, teoricamente, aí,
fundamental, mas nós também sabemos que existem série de variáveis, por exemplo, olha, o Brasil hoje, né? Quantas pessoas têm acesso a alta tecnologia ou tecnologia de ponta? Quantas empresas têm acesso? Né? A nível, você tem uma questão que não é só a questão de você ter a solução, como a gente está comentando, mas sim da aderência dessa população, desse público-alvo, desse usuário, desse cliente com essas soluções. Então, vamos dar um exemplo, mais um exemplo assim, prático. Inteligência artificial, por exemplo, vai substituir por exemplo, um pintor de uma casa? Não. Não. Pode ser que no futuro você tenha uma capacidade de um robô com inteligência artificial que automatize essa função. Pode sim. Então, mas quantos vão ter acesso? Mas ele traz benefícios, por exemplo, para te orientar. Eu estou numa região litorânea. De repente ele vai me orientar ali qual o melhor tipo de tinta, melhor tipo de tratamento para aquela superfície de acordo com a orientação geográfica que eu der para ele daquela parede. Exato. Entende? Exato. Então, assim, eu sou uma pessoa muito... Eu não sou resistente a nada. Sim. Entende? Então, eu entendo que a tecnologia, assim, ela veio para ajudar, agora basta você... saber como você vai utilizar. Saber como você vai utilizar. Exato. E outra, pelo menos nós que estamos na... Eu posso citar o Google, né? O Google, ele vem, né, com uma proposta que ele visa automaticamente ali, obviamente não automaticamente, mas automatizar muitas funções que nós desempenhamos muito tempo para o fazer. Então, isso me libera um tempo precioso para que eu seja criativo na hora que eu vou implementar, por exemplo, uma campanha. Por quê? Porque eu penso em coisas que talvez, quando eu estava, né, ali no meu full, né, de produção, teoricamente, eu não conseguia ver, hoje eu consigo ter tempo, né, para pensar melhor, teoricamente. Ou seja, eu aproveito o meu tempo de forma mais criativa e de forma mais eficiente. Ações que, teoricamente, poderiam ser automatizadas, elas estão começando a acontecer. Então, isso melhorou muito o meu desempenho. Inclusive, até a parte para você estruturar, eu quero estruturar um projeto. Cara, uma coisa é você ter que começar aquilo do zero. Imagina que eu uso tecnologia para estruturar aquilo para mim, de repente eu vou só alimentando com aquilo que eu entendo que é importante. Sim. Entende? Porque a tecnologia ela não vai te dar todos os parâmetros ali, mas ela te dá a estrutura básica para que você consiga reduzir ali significativamente aquele tempo de iniciar, de estruturar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso. Isso é tema aí para um bate-papo, para uma roda de conversa. Inclusive, esse bate-papo que a gente teve aqui, eu tinha aqui várias perguntas para fazer para você, mas estavam muito voltadas para questões muito técnicas. E eu entendo que da forma como conversamos aqui ficou bastante claro. Eu acabei trazendo exemplos que você explicou de uma forma clara, que se aplica em várias situações, em vários setores. E eu queria te perguntar, Luiz, dentro disso que a gente conversou, tem alguma pergunta que eu deixei de te fazer? Eu sei que, enfim, é um assunto aí bastante amplo, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar esse episódio? Não, Paulo, eu acho que realmente é um episódio que, né, necessariamente vão se estender, né, para que a gente consiga aprofundar mais tecnicamente aí de fato com análise, talvez trazer os comparativos, né, entre se eu vou usar um ecossistema Power BI ou se eu não vou usar um ecossistema Power BI, quais são os prós e contras. Acredito que a gente vai aprofundar, né, muito em breve em relação a isso, mas o recado que eu deixo é o simples, né? A gente precisa se adaptar a essa nova realidade que é baseada em dados. Nós estamos, como no início, né, intuitivamente até para atravessar a rua você analisa dados, querendo ou não. Então, o porquê não o fazer, né, nas empresas de forma constante, né? Nós não temos que analisar dados simplesmente quando nós somos cobrados. Nós temos que ser analistas, gestores de dados a todo momento, né? O sucesso,
né? Eu falo muito em posições de liderança. Eu represento um CNPJ, eu represento uma entidade, pessoa jurídica que está no mercado. Eu tenho uma responsabilidade na análise de dados. Será que eu, como gestor, como líder, eu estou utilizando o dinheiro da empresa como eu utilizaria o meu? E ainda que utilize como se eu utilize o meu, será que essa forma é a mais eficiente a nível de mercado? A nível, enfim, como um todo? Será que eu estou sendo eficiente o suficiente? Será que eu posso melhorar? Será que isso me coloca numa posição confortável frente aos meus concorrentes? Porque eu estou usando o meu dinheiro melhor, eu estou usando o meu investimento melhor, eu estou entendendo qual o retorno, eu consigo reinvestir, né, em ferramentas, em otimizações e etc. Eu consigo me posicionar melhor? Será que isso está acontecendo? Será que eu preciso me reciclar, né? E entender melhor sobre dados? Eu não vejo hoje posições de liderança, eu não vejo hoje donos de empresa, eu não vejo hoje, enfim, desde de um cargo de analista até um CEO, que a gente não tem a utilização dos dados na sua maior capacidade, né, na sua capacidade máxima. Nós precisamos olhar dados, nós precisamos olhar o que nós fazemos, otimizar nossos processos. E dar atenção, né? E questionar. Acho que esse é um... Não, esse ponto que você trouxe aí, dessa questão, né, do meu eu, CPF, e você está representando um CNPJ, como que você está usando o dinheiro? Às vezes, até dando um exemplo aqui antes da gente encerrar, eu vejo, às vezes a gente está viajando, e a empresa está pagando, aí o cara, eu vou no melhor restaurante, eu vou comprar uma cerveja, coloca bebida alcoólica aí, usa como bebida. É triste. É triste? Tá, é triste ver isso, é triste ouvir isso. Mas é a empresa que está pagando. Não, não é a empresa que está pagando. Tem alguém ali que vai pagar essa conta em algum momento. Sim. Então, se um começa a fazer, outro começa a fazer. E, bom, Luiz, você que está aí viajando por esse Brasilzão, você sabe como que é. Uhum. Né? Então, é o que mais acontece. É uma coisa que eu fico um pouco chateado, mas a gente tem que criar esse movimento. É uma pergunta, Paulo, né, que ela parece tão simples, mas por que um líder, um gestor, quando ele vai, por exemplo, tô aqui em São Paulo, vou lá para BH, eu quero ir no melhor restaurante, porque a empresa tá pagando. Cara, por que eu tô fazendo isso? Ou por que o meu profissional faz isso dentro da minha empresa, sendo que quando ele, por exemplo, vai com a família, ou ele vai sozinho, ou ele está com o dinheiro dele, ele não faz a mesma coisa. Que nível de responsabilidade, né, eu tenho como líder, né, ou como gestão, ou como diretriz, ou como cultura, que eu não olho para esse ponto. Só que para eu cobrar, eu preciso ter dados. Eu preciso saber como esse dinheiro está sendo gasto. Né? Eu preciso entender, muitas vezes... As empresas, muitas vezes elas pagam deslocamento, né, com carro, elas pagam deslocamento, elas pagam a estadia, elas pagam almoço, janta e etc. Quantas empresas, de fato, procuram saber, dentro desse orçamento que foi lançado, que foi aprovado, como que esse dinheiro está sendo gasto? Você até tem uma área, dentro de grandes empresas, você tem uma área ali de compliance, etc., de inspetoria, que faz uma averiguação prévia. Mas será que está indo até a ponta? Será que está cruzando todos esses dados? Olhando, né? Olha, houve olha, eu tenho tantos profissionais. Será que esses hotéis que foram escolhidos, eles foram escolhidos da melhor forma possível? Será que era a melhor disposição de hotéis? Será que era a melhor disposição de preço? Será que poderia ter trabalhado com antecedência? Antecedência de quanto tempo? Com quanto tempo eu tenho que projetar por exemplo, um evento, uma viagem, para que eu tenha uma condição melhor na negociação e o uso do meu dinheiro que vai ser, né, destinado aí para essa equipe, por exemplo, ficar em uma estadia no hotel XPTO. Entende? Luiz, você trouxe aqui temas para a gente conversar horas aí. Eu acho que esse episódio que gravamos agora, eu tenho certeza que vai causar aí uma repercussão interessante. Primeiro que a gente tem, assim, N assuntos, depois para criar pautas ali para se aprofundar, você já está convidado para 2. Eu, se eu não me engano, agora a terceira que é para falar sobre inteligência artificial.
também. Mas com você eu queria trazer uns conteúdos mais técnicos, no sentido de, vamos mostrar na prática. Olha como que funciona isso. Você que é resistente a isso, olha como funciona. Porque eu dou muito aquele exemplo, né? Às vezes alguém está fazendo algo para você e você simplesmente, eu não gosto. Tudo bem, mas você não gosta por quê? Eu não aderi. Mas você não aderiu por quê? Você trouxe uma outra solução? Então a gente tem muito isso aqui. Quando a gente fala de construir pontes, na verdade, pontes é isso. É você ter algo que já existe e como que eu trago melhorias para isso. A gente defende muito aqui a industrialização. E na sua fala você falou muito dessa questão de padronização das coisas, né? Como que eu automatizo processos repetitivos. E essa parte de industrialização na construção ou industrialização em qualquer área, na verdade, nada mais é que muitas vezes você abre mão de alguma coisa, porque quando eu abro mão, às vezes, de um detalhe, eu estou dando possibilidade de deixar esse processo repetitivo, para que eu gere escala daquilo, automaticamente eu trago agilidade, eu trago uma qualidade, porque aquilo vai ser feito em fábrica. Então, você trouxe muito conteúdo rico aqui, que a gente consegue, de fato, aplicar aí em qualquer área da construção, em qualquer área da vida. Sim. Dados trazem eficiência. Esse é o X da questão, né? E num mercado extremamente competitivo, né, que nós estamos inseridos, independente do nicho, eficiência nos coloca numa posição privilegiada. Muito bem, Luiz. E antes da gente encerrar, de eu fazer a última pergunta para você, eu queria entender de você o que você que está acompanhando aí o ConstruiCast, acompanhou, na verdade, toda a idealização, enfim, participou ativamente aí do início do projeto. A gente está aí completando mais de um ano de projeto, enfim, já tem toda aí essa aceitação do mercado. Como que você está enxergando o ConstruiCast hoje? Paulo, primeiramente, parabéns por acreditar e por tocar esse projeto, né, que ele é só seu. É nosso. Não, só seu. Você participou demais, eu sou muito grato a você por isso. E eu fico muito feliz de olhar, né, o sucesso e olhar a capacidade, né, de fomento que você tem, né, teve, tem e terá, né, com a potência que é o ConstruiCast. Num mundo onde a informação sempre foi e sempre será o ponto mais importante na tomada de decisão, o ConstruiCast, principalmente falando de dados, eu posso garantir para você que ter essa concentração de decisores, de influenciadores, e quando eu digo influenciadores, não influenciadores de mídias digitais, não, influenciadores na tomada de decisão, que você traz e você compõe esse ecossistema no qual você está inserido, né, com o ConstruiCast, para a construção civil, arquitetura, né, e etc., eu acredito de mãos amarradas que você está fazendo o melhor trabalho possível para esse nicho que você se propôs estar inserido. Então, mais uma vez, parabéns. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a qualidade, né, dos conteúdos que você traz aqui, da galera que vem presente aqui, da credibilidade, né? Então, eu tenho certeza que é só o início de um ano de muitos de sucesso que virão aí, né, na sua trajetória com o ConstruiCast. E eu retribuo aqui, devolvo minha gratidão a você que participou aí do início do planejamento, ali, eu tenho fotos, a gente reunido aqui na Vila Madalena, em flat, a gente conversando, discutindo ideias, enfim, e a gente junto tem aí projetos dentro desse, quando a gente fala de ecossistema, que você participa ativamente, então eu devolvo minha gratidão a você, cara, e conte comigo sempre que precisar para qualquer projeto, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, que eu admiro você tanto como pessoa e sobretudo como profissional. Idem, faço minhas as suas palavras e eu sou extremamente lisonjeado em te conhecer e conhecer esse projeto. Galera, dá para perder os próximos episódios com esse cara? Então, já fica ligado, anota o nome dele, Luiz Gustavo, tem aqui o contato na descrição de todas as plataformas, não importa que você estiver assistindo ou ouvindo, tem o contato do Luiz aqui. Luiz, agora a última pergunta.
quem você gostaria de ver aqui no quadro Convidado Convida? Você sabe que todo convidado indica um convidado. Quem eu gostaria de ver aqui... Rapaz, olha, Você pode ser a pauta também, tá? O convidado e a pauta. Eu tenho uma pessoa que aí tem que ser analisada a disponibilidade dessa pessoa aqui no Brasil, né? Porque encontra-se em outro país. Mas, geralmente, se conseguir casar, que venha, que é o Edival. Ele é uma pessoa que eu trabalho diretamente, é uma pessoa que cuida de internacionalização, é uma pessoa que tem uma vivência de mercado, tem uma história incrível, é profissional, onde atuou no mercado que eu admiro demais, que é o mercado chinês. Então, assim, tem uma bagagem e é, assim, uma pessoa que, para comunicação, é absurdo a facilidade com que transmite o conhecimento. Então, eu gostaria de posso convidar? Claro, olha, de convidar o Edival Lourenço para que ele esteja aqui, né, trazendo um conteúdo e distribuindo aí para o mundo, né, essa capacidade que só ele tem. Cara, eu admiro demais essa pessoa. Bacana, então aqui também no ConstruiCast a gente tem esses momentos, né, de falar quem eu admiro. Eu sei que tem gente que tem várias pessoas, mas é importante a gente indicar uma e essa pessoa, tenho certeza que ele virá aqui, viu, Luiz? Não importa em que... Não, eu tenho certeza. Qual país que ele tá hoje? Ele tá nos Estados Unidos. Então, quem sabe a gente não vai nos Estados Unidos. E aí, Gabi, topa? Bora. Qualquer coisa a gente vai fazer um podcast lá dos Estados Unidos com ele. A gente com já certeza. Aproveita, vai lá e na BH, compra equipamento. É isso, só vamos. Vira e mexe eu vou pra Nova York comprar equipamento. Então, enfim. Então isso não é um empecilho. Se ele não vier aqui, a gente vai até ele. Pode Afinal, deixar. a indicação sua. Então, gente, olha só. É sobre tudo isso que conversamos aqui. Você que não conhecia ainda nossos conteúdos e ficou conhecendo através do Luiz, nós temos temos muitos conteúdos. Você que gosta de engenharia, que gosta de arquitetura, que gosta de construção, que gosta de conteúdos sobre gestão, temos vários aí para você. Luiz, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite e ter se deslocado de tão longe para vir aqui. Enfim, já está convidado para mais 3 pautas. É isso, galera. Agora sobe o som e vamos curtir a trilha do ConstruiCast, Luiz. É isso. Muito bom. Sem ter margem pra errar, da fundação aos caminhos, da inovação e da união. ConstruiCast, arquitetura, engenharia e construção.